dessa tentativa de ser o menos patinho feio possível, né? Onde as pessoas possam curtir. Eu li um trecho de um filósofo importante que eu vou ler para vocês aqui, que diz assim, não sei se vocês concordam, diz assim: quero ajudar a mostrar que desde a aparição, presta atenção, Fernando, dos escritores americanos do início do século XX, Faulkner, Hemingway, Mailer, Steinbeck, Fitzgerald, entre vários, nenhum outro país teve tantos e tão bons escritores numa mesma época como o Brasil nos dias atuais. Isso disse Ednei Silvestre semana retrasada naquela revista São Paulo Review. Eu não tenho lido tanta literatura contemporânea assim, mas eu não sei se nós estamos ainda com a literatura tão sólida, tão viva, tão verdadeira no grau dessas pessoas que ele citou. O que é que tu acha? Bom, eu acho que atualmente não. Quer dizer, onde é que esse cara tirou isso? Se Silvestre está se referindo, digamos, a uma literatura brasileira que vai até Rabelais, que vai até Caio Fernando, entendeu? Mais ou menos assim, uma literatura que tem uns 30 anos, 25, 30 anos de perspectiva, que aliás é a afirmação talvez correta para que seja feita com certa propriedade, quer dizer, você tem uma perspectiva já. E ainda Raton, talvez, Milton Raton, eu acho que se você pegar até aí essa literatura que ele elogia dessa forma máxima, que ele está citando, está citando gigantes. Eu acho que um dos grandes problemas talvez seja justamente esse caráter hiperbólico, porque ele é anticrítico. A crítica não caminha nos paroxismos, eu acho, ou nos extremos. Eu acho que a crítica é mediadora. Esse termo, né? Um dos melhores momentos, um grande momento e tal, né? É a hipérbole como defesa, né? Pois é. E até é sem contexto de televisão, somente, que ele está fazendo. Quando ele faz esse elogio, quer dizer, não, mas eu até estou aceitando só para um exercício de discussão, entendeu? Quer dizer, é possível até aceitar esse tom hiperbólico, mas eu digo até um determinado assim, período recente. Se você quiser falar da contemporaneidade de uma literatura que começou a cair na malha do mercado, entende? De forma muito assim, aguilhoante, entendeu? Porque a gente tem uma coisa que teremos que abordar em algum momento aqui, que é a mudança de atitude do editor brasileiro. O editor brasileiro, historicamente, era aquele coitadinho, como Zé Olímpio, que abnegado, sacerdote, da cultura, missionário da editor Casa Grande Senzala com muito esforço. Na verdade, ficou milionário com Casa Grande Senzala. Eu não conheço nenhum editor dos anos 70 para cá que esteja desse jeito aí. Esse era o perfil. Houve então um período que corresponde inclusive à ditadura também, em que isso ficou talvez sem nenhum formato, entendeu? E depois apareceu esse editor novo brasileiro, jovem, talvez possa ser simbolizado assim provisoriamente em Schwartz, entendeu? Começou a aparecer um leitor influenciado pelos editores americanos que tinham grande cultura, mas ele não tem. Entendeu? Quer dizer, pelo menos não tem no nível desses editores que fizeram as publicações de Faulkner, de Hemingway, de Fitzgerald, mas todos tinham um pé na obra do escritor e compreendiam. E dialogavam de igual para igual. De igual para igual. Essa é quase a maneira de Edmund Wilson, uma coisa assim, quer dizer, de você ter. Eu me lembro muito falando de que tem esse papel, que tem essa ligação com a obra, As Flores do Mal, de Baudelaire. Ora, quem publicou As Flores do Mal foi o Pierre Manassi, que era um jovem editor, amante de poesia, que disse: esse livro vai trazer um problemão. Tinha acabado de ter o processo contra o Madame Bovary, mas eu topo. Porque eles estavam embutidos na questão do tempo, né? Quer dizer, então esse editor novo brasileiro, ele não tem mais essa preocupação, ele também não tem essa preocupação com a qualidade essencial do texto, como tinham aqueles editores americanos, mas ele está interessado no mercado. Mas será que é possível falar isso em relação a todas as editoras ou existem projetos? Nada poderia ser em termos absolutos, assim, quer dizer, parece um diagnóstico que, assim, da forma como eu formulei, parece uma coisa absoluta, mas é uma coisa que caracteriza o ambiente geral. Eu recebo muita coisa do brasileiro lá no meu trabalho,
sempre recebi nos últimos 10 anos, e dessas editoras grandes, né, da Record, Objetiva, Companhia das Letras, e está havendo, né, uma uniformização da linguagem muito grande. Isso leva a uma pobreza. A linguagem tem um artigo bom da professora da UNB, Regina Dal Castanheira. De vez em quando o povo pelas redes passa esse artigo por outras questões, né? Que é um artigo mais voltado para questões feministas, levantando o papel da mulher na literatura contemporânea. E ele constata uma coisa que também é interessante, né? Que existe um padrão do protagonista da literatura contemporânea, pelo menos para essas principais editoras, para as maiores, que seria mais ou menos como se a gente dissesse que 80% dos nossos protagonistas hoje são brancos, héteros, cisgênero e envolvidos com arte, geralmente escritores. Ou seja, a gente está rodando em ciclos, falando só sobre metalinguagem, porque é como se a metalinguagem não ofendesse ninguém, a gente não dá a cara a tapa, tá entendendo? Isso é bom para a gente não se comprometer, para não perder. O tema da autoficção sempre dialoga muito com isso também. Tem um aspecto bom, o escritor o texto que ele conhece bem. A respeito disso que eu li recentemente foi um texto de José Castelo, entendeu? Em que ele, no final de contas, diz a literatura brasileira que está sendo feita, que eu recebo, né? Como você recebe também, quer dizer, que ele vem lendo, é uma literatura que reflete apenas o dever de casa. Veja bem, o escritor assume também que ele deve ter um relacionamento tranquilo com o mercado. Aí vamos para um ponto aqui, quem é o mercado? Veja bem, aí vai ficar complicado. Quer dizer, a situação vai ficar mais depressiva, mais deprimente até, se você imaginar que o ambiente receptivo da literatura começou a ser agora constituído por pessoas que não estão interessadas em problematizações, quer dizer, na angústia, por exemplo, que é a literatura desses escritores que o Silvestre citou, conduzia, né, Faulkner, Fitzgerald, Hemingway mesmo, né, até Hemingway, né? Mas Faulkner principalmente, quer dizer, se você imaginar um escritor faulkneriano surgindo aqui no Brasil neste tecido cultural, ele não vai ser compreendido. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem sim, pontualmente, a gente tem experiências interessantes, vejam, que eu acho que lida sim com essa questão de mercado, porque isso é um elemento incontornável, eu acho, da literatura, não só essa de agora. Um sujeito como Osman Lee mesmo lidava com o mercado de maneira tranquila. Ele era realmente uma espécie de empresário do livro dele, ia atrás de traduções publicadas que ele ia lá, cobrava direitos autorais, batia de frente com o editor. Ele era muito empresário da própria obra. Você fez uma citação excelente, que é a citação de Osman, que eu considero assim, Osman, a renovação, a última grande renovação do romance brasileiro. A minha opinião. Tem que me ler, Fernando, tem que me ler mais, tem que ler mais. A minha opinião eu acho também, sobre a posição que está Osman digamos assim, em seguida a Rosa. Entendeu? Eu simplesmente acho isso. Agora, situe Osman no tempo. Eu suponho que Osman foi até a década de 70. Não 71. Nós estamos falando, veja bem, se ao falar disso, você tem aí alguma coisa em torno de 45 anos. É exatamente o que nós estamos falando agora, de um outro tecido. Não, mas eu só peguei o esboço, vamos dizer assim, essa relação com o mercado começou lá. Sim. Né? Mas começou, ou seja, essa relação mais ativa do escritor com o mercado, de pensar, de brigar com o editor. Eu sou como Mayakovsky. Mayakovsky acreditava que até a poesia é indústria. Eu concordo com isso. A literatura também é mercado. Tem aquele livro Vivendo da Pena, eu esqueci o título exatamente, mas é uma pesquisadora que mostra que na literatura brasileira é regra, não é exceção. Todos os escritores, os importantes inclusive, não viviam exclusivamente da pena literária, e sim do jornalismo, do direito, da medicina. Parece que é um pouco vergonhoso também. Em algum momento a gente, nos anos, vocês não sabem disso, porque nos anos 80 a gente tinha até vergonha de ver aquele escritor, né? Chegava no hotel, o que é que seria? Escrevendo, é melhor ter do que escritor. Dizer que era jornalista. Jornalista. Então, dos anos 90 em diante, todo mundo se dizia já escritor com muita vontade, com muita voracidade. Por exemplo, ontem é um feito, você não acha? Harry Potter, por exemplo, não é literatura, é outra faixa. Harry Potter não é literatura. E tem razão. Porque, por exemplo, até certo ponto, o muito bem acabado e encantador na época dele, Júlio Verne, também não era literatura. É curioso. Essa é uma discussão interessante. Essa discussão cheia de matiz, eu tenho certeza, Sérgio, eu tenho certeza que daqui a 50 anos eu posso estar sendo otimista,
poderão falar deste livro e talvez não falem dos meus, porque se legitima aquele tipo de literatura. Ah, sim, mas é um processo cultural, dentro de um processo Pois é. cultural degradante. Degrada a qualidade. Dessa perda de qualidade e conhecimento que a gente tem vivido. Exatamente. Essa questão tem Mas será que é questões degradante aí. no sentido de perda ou mudança de perspectiva? Mudança desse tecido, Fábio, desse tecido, quer dizer que eu acho, eu sou um pouco, há 5 anos atrás ou 4, eu fiz uma palestra lá naquela coisa de Porto Alegre, da Continência, a homenagem de Pernambuco e tal. Meu tema foi, e causou um certo mal-estar, a morte do leitor. Não era a morte do autor, não era a morte da literatura, era a morte do leitor. Porque esse tecido, que é o tecido receptivo dessas produções, é que está numa mudança. Eu respondo, é perda, O mal é entendido perda. o mal entendido é o seguinte, Fernando Monteiro está utilizando a palavra literatura como alta literatura, ou literatura de relevância artística. E a gente pode entender literatura com outros sentidos. Pode. Mas eu concordo com você. A princípio, Por exemplo, a Inglaterra é mais de boa com isso, né? Por exemplo, Tolkien, que é por aqui, você mostrar Tolkien para um acadêmico, geralmente ele vai rechaçar, ele vai dizer, isso não é literatura, exatamente como a Utiocha disse com Harry Potter. Só que a Inglaterra reconhece a qualidade literária fora toda a função social que há por trás desse tipo de literatura também. Então, Mas, querido, veja bem, se você, por exemplo, estiver na Inglaterra, neste momento agora, e isso serve para até alguns anos atrás, você vai encontrar um ambiente cultural que vai lhe decepcionar muito. O ambiente, por exemplo, em países periféricos como o nosso, é mais rico, culturalmente falando, do que o que está lá. Eu quero só colocar isso, entendeu? Eu queria colocar Muito claramente, não se trata de você ter, assim, ser um referencial, o fato de eles acharem que Harry Potter é grande coisa. Eu acho que até, fico pensando até, particularmente eu também não gosto, mas estou dizendo que ele tem uma qualidade reconhecida e muitas vezes o nosso padrão, essa tendência formalista que a gente tem no Brasil, acaba excluindo. voltando à fala desse Silvestre, que ele fala literatura brasileira vai muito bem, ele está falando justamente um pouco dessa literatura brasileira que ganhou os prêmios literários, né, dos últimos anos. Sim. São Paulo, o Portugal Telecom, que é justamente essa literatura compreendendo as letras objetiva, que é a literatura do Amores Expressos, né? Que é um livro bem escrito, mas que não vai a lugar nenhum. Porque a gente parece Mas que essa aí eu literatura... acho que eu tenho que discordar, porque, por exemplo, eu acho que um dos melhores escritores dessa nova geração, Obrigado, que ainda papai. não está maduro, não é você não. Ainda não. Nem ele também ainda. Mas um dos melhores escritores dessa nova geração, que eu acho que ele tem muita coisa para amadurecer ainda. O fato. O Galera. O Galera, o pior livro dele, na verdade, eu acho que é o que está no Amores Expressos, que é o Cordeiro, é o pior dele. É o melhor livro dos Amores Expressos, eu considero o livro Fato. Do também. Né? Ele conseguiu segurar aqueles cornos daquele projeto. Então, Exatamente. Ficou muito angustiado, eu me lembro, eu me encontrei no Acre quando ele estava começando isso. Bom lugar para encontrar alguém. Ele disse, Fernando, eu estou apavorado, entendeu? Porque eu acho que o medo dele foi tão grande, os outros ficaram mais seguros. Disse, não, eu já morei em Berlim, não sei o que, eu vou fazer uma coisa assim, ligada a isso, não sei o que, já sabia. Enquanto que o Fato não, o Fato estava completamente desesperado, entendeu? E isso levou ele a uma coisa nova, ele agenciou mais fácil. Porque o fato faz parte aí desses traidores infográficos de um escritor que acompanha a cena pequena burguesa, mas é filho de pipoqueiro, né? Um filho de pipoqueiro do interior do Paraná. ele tem um projeto muito claro. E não tinha aquela tradição, como a sua amiga, assim, embora tenha uma cultura bastante solidificada, que conheça a música, não tem aquele sonho da pessoa viajada, cosmopolita, né? Então, naturalmente, ele ficaria angustiado diante de uma situação dessa, né? Sem dúvida, é bem natural. É engraçado, porque eu acho o livro do Daniel Galera, O Barco no Sapato de Sangue, eu acho um livro tão irritantemente bonitinho e ajustadinho. Eu acho justamente, ele é o mais bem costurado. E é previsível. É previsível, é o mais bem costurado desse padrão objetivo acompanhando as letras, assim, é o mais costurado. Tem um diálogo no livro que é bem engraçado, em que no final do livro alguém chega e diz assim, eu nunca mais tinha, algo mais ou menos assim, algo que eu nunca mais tinha visto. Aí o personagem responde,
Cara, eu tava na Flip, é uma festa muito legal que acontece em Paraty. Trabalhei pra caralho, mas foi massa. Parece aquele peixão que coloca malhação. Essa cena é recorrente na literatura Poderia brasileira acontecer contemporânea. numa novela das 8 também. Porque eu acho o Barba e Sopada de Sangue um livro bem interessante, acho bem diferente. Esse pecado é inclusive. muito comum. Viu? É bem diferente, inclusive, dos outros livros dele. Até o Ninguém e tal. aguenta mais a literatura Olha, brasileira de escritores falando sobre escritores. Não, mas aí que está, o Barba e Vou dar um Sopada de exemplo Sangue local. não é um livro sobre o escritor. O Wander tocou nesse ponto, e aí o galera fez um exercício, ele falou sobre isso. Ele construiu um protagonista, um personagem. Aí a gente pode até discutir, talvez até que ponto é convincente, mas que é um professor de educação física. Foi uma história que o pai dele contou pra Eu ele. estou tentando fugir de um estereótipo que essa literatura brasileira contemporânea tem, que é o protagonista é sempre um escritor, é alguém ligado às artes, é alguém ligado à cultura. Ele tentou fugir disso. Tem também uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, que esses textos, essas obras têm uma aproximação que eu consideraria suicida do real. Concordo. Eles reproduzem o real em muitas ocasiões. Você tem o real de volta. Acho que você, nesse livro você não tem o real transfigurado com significação. Uma coisa que é recorrente, a partir do que o Schneider falou, é a tentativa de alguns escritores, principalmente escritores até mais velhos, de uma geração, não a geração nossa, a geração de vocês, por exemplo, que tentam imiscuir na sua literatura elementos novos e fica forçado. E o leitor percebe. O leitor percebe. Sim. Tem um livro que é excelente, Não fica. assim, é um livro que é bom, que é o Galileia, e que tem esse problema o tempo inteiro. Fica igual os problemas de Você vê Pedro. o Ronaldo colocando ali os garotos falando sobre, os rapazes falando sobre Radiohead de forma muito Sim, mas aí você fria. está falando de um elemento, um elemento da cultura que entra, não é uma Mas a forma de entrar, linguagem. mas é a forma de entrar, entendeu? No exemplo que o Schneider deu, assim, é aquela coisa de faltar a naturalidade para tratar Eu certos chamo temas. isso, Edu, um livro, às vezes, determinadas obras como essa, às vezes, escrita com habilidades, compreende? Quer dizer, ele tem uma boa ideia, às vezes, que é conduzida, mas que esbarra em você sentir a necessidade de desenvolver habilidades que agenciem esse livro Exato. junto a um determinado público. Porque às vezes o cara acha que ele ser um escritor contemporâneo é ele falar dos seus celulares, dos seus smartphones, etc. Botar os elementos. Como, no entanto, os escritores clássicos continuam sendo contemporâneos. Agora, às vezes funciona. A gente tem que reconhecer que, veja bem, de um determinado ponto de vista, não é que funcione literariamente, funcione estético, nada disso, mas do ponto de vista justamente mercadológico, funciona. Porque, por exemplo, aquilo bate na sensibilidade de alguém que está decidindo um prêmio, entendeu? Que está decidindo qualquer coisa, e no público em geral também. Será que é por isso que soa tão falsa a ficção científica brasileira? Provavelmente. E até certo ponto, um pouco o romance policial também. Sim, o romance policial brasileiro, ele não tem o ambiente necessário de investigação e etc. Mas tem coisa bem escrita apesar de ficção científica Uber, brasileira, mas se perde muito desculpa a expressão, numa coisa meio de Aqui todo punheteira, personagem- sabe? Daquele negócio de saudosismo da ficção científica norte-americana, então todo mundo se preocupa mais em ficar imitando modelos e admirando figuras sexistas, figuras estereótipos que já tinham lá dos anos 40 pra cá, aquela coisa meio fetichista, sabe? Em vez deles se abrirem pra literatura, eles querem simplesmente... E no caso do romance policial, que eu acho muito curioso, quer dizer, você sempre tem o quê? Uma espécie de comissário, não é? Brasileiro, quer dizer, muito deprê, entendeu? Que tem um caso que não é bem resolvido com uma mulata, uma morena, não sei o quê, uma prostituta, seja o que for, uma coisa assim, uma loura, também não importa isso. Agora, é um comissário, é uma coisa assim que remete um pouco para o mundo de Nelson Rodrigues, entendeu? Em que as investigações não são bem feitas, ele sabe que o ambiente policial é degradado, ele antigamente fumava demais, não sei o quê, sozinho. Quer dizer, é uma coisa completamente fake. Você não tem uma coisa vinda realmente, por exemplo, das delegacias de polícia. Tem alguma coisa assim, alguns contos, por exemplo. Mas você não tem um romance, por exemplo, que segura essa barra. Porque o problema do romance, por exemplo, é você criar um mundo e conseguir manter. Esse é o problema do romance. As pessoas se enganam muito e quando agora o romance é o queridinho da mídia e os editores adoram romances, esquecem que para você criar um mundo e manter esse mundo,
Isso é extremamente difícil. E o que Sim. acontece é isso aí que Eduardo falou. De repente você encaixa num diálogo que não tem nada a ver, no Galileia, não sei o que, entendeu? Porque você está com problema de segurar aquilo. Sim. Entendeu? Você, por exemplo, cidades nos romances brasileiros. Você tem poucas cidades verdadeiras no romance brasileiro. Ou seja, tu falaste antes aqui de um realismo exagerado, em certa tendência na literatura brasileira contemporânea. Eu queria que a gente falasse um pouco agora sobre essas tendências. Será que é possível falar em grandes tendências na literatura contemporânea, seja em poesia ou em prosa? Tendências, eu acho. A pergunta é essa: existem poéticas brasileiras contemporâneas? Se você pensa em poética como escola, impossível. Não há nenhuma. Mas se você pensa em tendência, que inclusive é um conceito muito mais poroso do que geração, né? Porque eu posso ter numa geração várias tendências. Então a tendência me parece um instrumento assim, talvez mais interessante para lidar com essa coisa mais complexa, mais plural e tudo mais. Quanto à questão do realismo, muita gente diz é uma tendência da prosa brasileira contemporânea, o que é complicado. Isso, autoficção, o que é complicado. Por quê? Porque começa a se transformar numa espécie de convenção crítica que todo mundo sai aplicando e não vê os matizes que envolvem, por exemplo, sei lá, um Luiz Rufato e um Ricardo Lises, por exemplo. Que há uma demanda de realidade, mas há uma diferença enorme entre um e outro. Eu acho que no Rufato há uma espécie de união feliz entre esse mergulho, essa demanda na realidade brasileira e um certo experimentalismo. Então, no livro como Eram Todos Mundos Cavalos. Sem dúvida. E o Lises eu já vejo de outra maneira. É uma demanda de realidade que muitas vezes essa experimentação de linguagem ela é fraca, a própria força da linguagem também é fraca, mas aí ele ainda consegue romper um pouco isso com uma imagem que é forte no divórcio, né? Por exemplo, eu estou pensando nesse... Está falando da pele, aquele negócio da pele. Aquele negócio da pele, que eu também acho que não funciona muito, eu não achei interessante. Eu acho um romance curioso, mas não acho um bom romance. Curioso é bom, é ruim. No caso de Elisa, me parece que simplesmente de falta de imaginação. Agora, como existe hoje o projeto de ser escritor também, como você falou, quer dizer, muita gente se candidata a Natal, quer dizer, e eu digo assim, Lisas é um caso até mais avançado, mas, por exemplo, todo mundo, de alguma forma, hoje, de certa maneira, está se tornando escritor. Né? Quer dizer, então, as pessoas caminham por essa coisa e dizem, eu tenho minha experiência. A autoficção começa por essa explicação simples também, de você não ter uma capacidade imaginativa de colocar uma coisa no lugar. É uma mera reposição da experiência, sem uma transfiguração. A aproximação suicida do real. Já do realismo que eu falava agora há pouco, exatamente isso. Que tipo de realismo a gente está falando? Porque o realismo de Flaubert, por exemplo, é um realismo que faz muito bem. Agora, por que esse realismo transfigurado? Porque é muito mais real. Muito mais real, exato. E baseado na imaginação. Na imaginação. Mas a maior parte do realismo da época de Flaubert é um realismo também que pecou, por isso que Fernando fala, por uma aproximação excessiva da ideia de realidade. Então, mas o que é por que esse anseio pela realidade? Querendo ou não, se a gente pensar o realismo como uma tendência, a autoficcionalidade como outra, querendo ou não, a autoficcionalidade pode ser uma demanda de realidade também. É uma espécie de reality show, né? O espetáculo do eu. É justamente daquele Minha Luta, aquele dinamarquês, Nausgard, que é um reality show, né? Os livros dele justamente são pormenores da vida dele. Talvez fosse útil também fazer uma aproximação, por exemplo, como que aconteceu, o que está acontecendo com o cinema também. Quer dizer, o cinema fez um pouco isso, entendeu? O cinema começou a se aproximar suicidamente do real. Ele nos devolve uma coisa que você está vivendo, percebe? Isso já você via até em Bergman, que tinha uma capacidade criativa enorme, criadora, de transformar, de transfigurar, quer dizer, que era um encenador, mas você via já em Bergman isso, né? Falando em Bergman, você está falando no alto plano cinematográfico. Mas se você desce muito, entendeu? E começa a lidar com esses cineastas de porte bem menor, você tem um cara que vai se virar para as coisas mais banais e que ele reapresenta ao público, que é praticamente a vida daquele público, que inclusive faz sucesso, da mesma forma como o livro que faz essa operação também faz. O livro, onde o livro está o sucesso. Agora, o audiovisual. O audiovisual, de maneira geral, quer dizer... Porque o centro do debate da cultura é o livro, até a década de 40 e 50. A dramaturgia televisiva também, tudo isso. Simplesmente nenhum livro de nenhum autor brasileiro contemporâneo levanta um debate nacional sobre o tema que seja. Não. Agora um filme levanta. Até novembro, estou lançando um livro em novembro. Você pega, por exemplo, um filme que as pessoas podem até não gostar, o Tropa de Elite, por exemplo, por vários motivos. Mas lança uma discussão nacional, pelo poder que tem.
Isso aí, Eduardo, é exatamente o que eu chamo, e eu tenho até conversado com muitos finais sobre isso, produzir significação. Quer dizer, porque eu acho que para todos, para a sociedade. Produzir significação, porque eu acho que agora nós estamos entrando num tempo em que já não é mais suficiente você escrever um livro, dirigir uma peça, produzir um filme, fazer uma exposição, montar, seja o que for, não é necessário só isso, e já é muito, não é fácil você fazer essas coisas. Agora, além de fazer essas coisas que você já tem que fazer sempre, você tem que, com essas coisas, produzir significação. Né? Então, por exemplo, um Tropa de Elite, ele é feito, seja lá com que intenções, inclusive, de serem produtos, mas no meio do caminho e depois, inclusive, principalmente, ele produz significação. O que vale até, vocês podem cair em cima de mim, eu não sou admirador, talvez eu seja o último das pessoas que pudessem admirar, vale até um pouco para Paulo Coelho. Paulo Coelho, de algum modo, produziu significação. Nessa camada, Harry Potter também produziu significação. E aí sim, produzir significação. Você está diante de um fenômeno que tem que ser criado de outra maneira. Você diz, não, isso não é literatura, mas está produzindo significação. Então tem que ser examinado de uma forma diferente. O Barba Ensopada de Sangue tem um momento... O personagem se aparta de toda uma lógica cotidiana, e eu acho que há níveis de leitura. Tem um sujeito que vai ler o livro, vai ver só coisa pop e tal, o cara que vive enchendo a cara e tal. Só que esse protagonista, num determinado momento, ele se afasta de todo mundo que ele conhece e tudo mais, e passa por uma espécie, tá lá na epopeia antiga, de catabas, de descida ao inferno. Ele perde tudo, se afasta de tudo e tal, e vai, e depois ele volta. Quando ele volta, ele já volta um outro personagem. Isso é um elemento narrativo que existe, desde muito. Aí o Fernando fala, é significação, é verdade. A questão é que muitas vezes o público só está lendo um nível, né? E o leitor mais experimentado, aí é que tá, Bruno, por isso que é importante conhecer essa literatura antiga, né? Que a gente está sempre lendo, não sei o que, tá? A gente insiste que as pessoas leiam também para isso, para que elas possam ler outras coisas nessa literatura contemporânea. É possível ver esse elemento. Um autor Fábio, que eu acho que sugere bem se tu falasse, e que tem um alcance mundial e é best-seller em alguns dos seus livros, é Humberto Eco. Sim. Você pode ler um livro daquele ali, isso, em vários níveis. E o próprio Eco fala disso. Ele fala disso. O próprio Eco fala disso. Dá uma obra aberta quando ele fala do nome da rosa. Eduardo, você divide até um tempo antes e depois de Humberto Eco. Até certo ponto, entendeu? Em vários planos, não é só na literatura, entendeu? Humberto Eco é uma pessoa, por exemplo, que daqui a, tenho certeza, 50 anos, se tudo continuar mais ou menos nesses lugares, vai ser visto numa perspectiva muito alta, compreende? Porque o pensamento dele interferiu no mundo, no tecido social, na área do pensamento, na literatura. Um episódio interessante, recente, eu quero levantar outro tema, que é a relação dos escritores com a crítica, se é que existe crítica. Quando eu falei isso com o sinal, existe crítica. Bom, aí cada um pode ter uma opinião diferente, é interessante a gente escutar vocês. O papel do crítico está mais em levantar pontos que são interessantes, como a gente estava dizendo, importantes para criar significação. Eu acho que há avanços na crítica que se faz em Pernambuco. Acho que há avanços, sim. A crítica, para mim, saiu especialmente desse lugar, desse locus que é a universidade, que mesmo tenha sido refletido um pouco o pensamento e a estrutura até da universidade, e partiu para um campo mais aberto, ou seja, para discutir isso como se discute facilmente em mesa de bar. Isso foi legal. Uma outra coisa é essa coisa da crítica a favor ou a crítica do jornal a favor ou não do mercado. A crítica pode ser criticada, sim, claro. Tem que ser, mas ela será sempre muito necessária, porque é uma intermediação que eu eu sou crítico de arte também, então, por exemplo, eu não compreendo como é que poderia o segmento da arte, não é? da pintura, seja de manifestação fosse, caminhar sem a crítica, entendeu? Sem a crítica de arte. Entendeu? Então fica vale a mesma coisa para a literatura. Talvez o mundo tenha sido sempre complexo, mas hoje é tão complicado a gente, o que o pensamento pós-moderno chama de a queda das metas narrativas, né? Ou seja, aquelas explicações já abarcavam toda a realidade, ninguém confia nelas. Pois é. Então talvez para o escritor encontrar uma visão de mundo unitária, como era o projeto de um Tolstói, né? de um Flaubert, por exemplo, de mostrar o mundo, seja um projeto condenado, essa é a pergunta, esse é um projeto condenado ao fracasso.
Eu acho que nós estamos na era do fragmento do fragmento. É um pouco... Começamos agora a penetrar numa coisa que não conseguimos divisar até onde irá, mas mais do que nunca o mito assim, de Maia, por exemplo, o mito da ilusão, sabe? Maia como ilusão está colocado na nossa frente. Quer dizer, a realidade ela é mais do que nunca feita de ondas vibratórias que são pura ilusão e você tem até, por exemplo, um exemplo assim bem prosaico. Por exemplo, eu escrevi um artigo recentemente com o Rascunho em que o título era "Mais cedo ou mais tarde vai tudo virar Facebook", porque você tem o próprio Facebook é a absoluta corporificação dessa ilusão, porque não existe um Facebook. Existe aquele Facebook do qual você participa. Com relação a dá a impressão que você é livre, mas na verdade você não é. Igual eu chamo o Facebook de rede antissocial. Porque na verdade, em vez de você fazer amizade, você está discutindo com quem você não conhece, que se mete na sua conversa que você queria falar. Exatamente isso. Ou dois. Exatamente isso. Então, isso talvez fosse assim, a melhor representação dessa ilusão profunda que eu acho que nunca foi tão dramática na história da humanidade, porque você tinha antes uma perspectiva historicista, você tinha uma condução de gerações de uma para outra, você tinha uma transição que as coisas, através das quais as coisas se operavam, né? As revoluções... A visão de mundo tem um sentido. Num momento como esse, uma das funções da arte e da literatura seja construir, por exemplo, um espaço íntimo, um espaço de uma certa subjetividade que se coloca como... Ela não é... ela faz parte desse fluxo, mas ela não se confunde com ele. Há limites entre uma coisa e outra. Eu fico pensando, mas será que a literatura, no caso, cada vez que um escritor vai escrever um romance, vai escrever um conto, vai escrever um poema, ele não está tentando se apropriar dessa lógica fragmentada, está tentando dizer, eu estou habitando, eu estou colonizando esse universo, que está, ou seja, uma espécie de ação cosmética. Eu estou organizando minimamente a partir da minha experiência. Mas sabe o que estaria, digamos, mais preparado para isso aí? Veja bem, é natural que esteja, seria a poesia. É onde o romance está começando a falhar. Certo. Onde o romance está começando a falhar é que há um esgotamento da experiência e, de alguma maneira, os romances todos repercutem outros e outras narrativas. Quer dizer, não só a quebra da narrativa. Estou entendendo o que você está falando, eu queria que você me explicasse se é verdade que a poesia sofre menos dos reflexos dessa fragmentação. Será que nossa sensibilidade até para a poesia não vem mudando nesses tempos e nós somos resultado disso também? Nossa poesia é uma poesia também fragmentária, uma poesia também solipsista. Não acha, não? Tem mudado. Veja, eu estava pensando mais assim, veja bem, eu estava pensando mais no ponto de vista de você encontrar a possibilidade formal de expressão disso, entendeu? Mais do que do conteúdo psicológico que ela possa transmitir, entendeu? Quer dizer, é engraçado que quando a televisão foi inventada, alguém disse, eu me esqueço agora, mas uma pessoa assim que era um teórico, mas que não tinha tanta importância, e a pessoa disse, olha, esse instrumento aí está mais próximo do avião e da estrada de rodagem, usou essa expressão que na hora era que se usava, do avião e da estrada de rodagem do que do teatro e do cinema. Veja que percepção, não é? Quer dizer, ele falava da possibilidade de eliminar mais espaço, né, do que tempo, eliminar muito mais espaço, eliminava tempo, tornava o espaço uma coisa totalmente imediata e amplo e sem forma, entendeu? E sem etapas, o espaço se presentificava, entendeu? Com quase a dispensa do tempo, entendeu? Então, por exemplo, uma percepção dessa, eu diria, é uma percepção que está próxima do que a poesia nesse momento representaria. A poesia teria muito mais conexão com esse mundo do fragmento que nós estamos vivendo, do que você, mais uma vez, começar a descrever que a Marquesa saiu às 5 horas da tarde. Entendeu? Quer dizer, e começar qualquer tentativa de discurso ainda romanesco, tratando a realidade de forma naturalística ou não, entendeu? Que também aí aproxima da poesia. Porque, veja bem, nós estamos falando, quando a gente fala de
poesia, a gente fala de poeses, né? Claro. E poeses inclui tudo, né? Inclusive, quando você fala de não é um gênero.